Sejam bem-vindos ao Farofa Geek, eu sou a Bu e hoje a gente vai fazer uma análise com spoilers do filme Fuja, disponível na Netflix. Se você curte análises além do óbvio sobre as obras da cultura pop, já se inscreve no nosso canal no YouTube e deixa o like aqui no vídeo. E além de falar sobre o tema central do filme, a gente também vai explicar o que aconteceu no final para quem teve alguma dúvida. Mas se você só quer ver essa informação, já corre pro final do vídeo que eu vou falar isso lá no final, porque antes, pra gente chegar no final do filme, a gente tem que analisar o tema central dele, não tem jeito. E o filme vai falar pra gente justamente da síndrome de Munchausen por procuração. Você sabe o que é síndrome de Munchausen por procuração? Você já tinha ouvido falar disso? Antes da gente explicar o que é síndrome de Munchausen por procuração, a gente vai focar na síndrome de Munchausen. Will she be okay? Essa síndrome ela foi descrita pela primeira vez pelo médico inglês Richard Asher em 1951. O Asher, ele observou que alguns pacientes dele demonstravam estar doentes e acreditavam estar doentes, sem estar doentes de fato. Então, os portadores dessa síndrome, eles conseguiam imitar, forjar vários sintomas diferentes de doenças, enganando os médicos e enfermeiras e sendo submetidos a internações sucessivas em hospitais. E isso porque eles acreditavam estar muito doentes. Só que aí, quando os médicos investigavam mais a fundo, o paciente não tinha nada de grave. E o nome do médico que descobriu isso é Richard Asher. Não virou síndrome de Asher, virou a síndrome de Munchausen, porque esse nome aí, Munchausen, faz alusão ao Barão de Munchausen, que viveu lá no século XVIII, entre os anos de 1721 e 1797. E o Barão de Munchausen, ele teve diversas histórias absurdas e bizarras atreladas a seu nome, de coisas que ele fez, lugares por onde ele viajou. Então esse termo Munchausen acabou sendo associado a coisas absurdas, coisas que de fato não existem de verdade. Por causa disso, o médico Richard Asher apelidou essa síndrome em que as pessoas acreditavam estar doentes e se passavam por doentes graves, sem de fato ser acometida por nenhuma doença, como síndrome de Munchausen. Tá certo, mas o que é a síndrome de Munchausen por procuração? E o que ela tem a ver com o filme? Assim que eu explicar pra vocês, vocês vão conseguir fazer uma associação imediata com o tema central do filme Fuja. A síndrome de Munchausen por procuração, ela é quase idêntica à síndrome de Munchausen, com o diferencial de que o perpetuador dessa síndrome agora, ele acredita na doença de forma indireta. O que significa? Ele não é mais o paciente objeto da doença. A Munchausen por procuração, ela acontece majoritariamente entre pais, ou um pai ou uma mãe, mas a grande maioria dos casos é com uma mãe que começa a fazer os seus filhos acreditarem que eles estão e são muito doentes. Então, no caso da procuração, não é a pessoa que forja a doença nela mesma. A pessoa forja a doença nos seus filhos, em outras pessoas. Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez pelo pediatra Roy Meadow lá em 1977, quando ele começou a estudar mães que fabricavam doenças nos seus filhos. Esses filhos, eles sempre tinham doenças indiagnosticáveis. Os médicos faziam uma bateria de exames e não descobriam doença nenhuma. Os sintomas, eles eram confusos e as crianças ficavam submetidas a internações prolongadas e sucessivas tentando descobrir a causa da doença. E essas mães, a gente está falando aqui mãe, mas pode ser tanto mãe quanto pai. É porque os diversos estudos sobre o tema apontam que acontece muito mais com mães. Inclusive, se vocês se interessarem sobre esse tema, eu vou deixar 2 estudos em português aqui na descrição desse vídeo para vocês lerem mais a fundo, porque eu não quis falar sobre eles porque tem casos bem pesados de coisas que as mães fizeram com seus filhos para fingir que eles estavam doentes, o que consequentemente tornava eles doentes. Então, enfim, se você se interessar, já aviso que é pesado, mas vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. You do everything for me. You teach me. You cook for me.
E o perpetuador da Munchausen por procuração, ele faz de tudo para que a vítima acredite que ela é sim muito doente, que não é muito difícil de acontecer, porque nesse caso da síndrome de Munchausen por procuração, a gente está falando de crianças. E essas crianças, quando elas vão crescendo, elas acreditam já que elas estão muito doentes. Então a mãe, o pai, ele faz de tudo. Ele pode forjar exames laboratoriais, submeter a criança a internações sucessivas completamente desnecessárias, fazendo vários exames invasivos e até mesmo ativamente tornar aquela pessoa doente. Então, na verdade, o filho do portador de Munchausen por procuração era uma pessoa normal e saudável, só que ele fica doente de tantas as medidas que são tomadas para ir adoecendo essa pessoa aos poucos. E por quê? E qual o objetivo do portador dessa síndrome ao fazer tudo isso? É chamar a atenção para si, é atrair atenção, é passar uma mensagem de ai, pobre pai, pobre mãe, olha o quanto que ele se doa por esse filho, é ficar bem na fita com a sociedade, se sentir útil. E também uma forma de exercer o controle total pelo filho. Porque se você é sempre doente, quase em estado terminal, você vai precisar do seu pai e da sua mãe para sempre. E é muito fácil a gente associar a síndrome de Munchausen por procuração ao filme Fuja, né? No filme, a Diane, a personagem da Sarah Paulson, ela controla totalmente a filha, fazendo a filha acreditar que ela é tão doente que ela não consegue andar, ela tem asma, ela tem arritmia, ela tem paralisia e diversos outros distúrbios. E como ela sempre foi assim, desde pequenininha, ela nunca desconfiou que, na verdade, a mãe poderia estar fabricando tudo isso. No filme, a gente vê, inclusive, que a mãe ativamente deixa a filha doente, a Chloe, administrando vários remédios para a filha que têm os efeitos colaterais que justificariam todas as doenças que a filha tem. Ou seja, era a própria Diane que estava deixando a filha doente. Isso porque ela gostava de fazer o papel da mãe super preocupada e gostava de toda a atenção que ela ganhava da filha. Ela queria a Chloe só pra ela. Por isso ela mentia que nenhuma carta tinha chegado da faculdade, quando a Chloe já tinha sido admitida na faculdade de Washington. E por isso que ela não tinha celular. A Chloe não tinha uma vida. Ela vivia apenas para a mãe. No filme, ele não fala em nenhum momento da síndrome de Munchausen por procuração, mas a Diane, ela tica todas as caixinhas de quem é sim portador dessa síndrome. Eu vou falar aqui pra vocês os sintomas apresentados nos estudos que eu deixei aqui linkadinhos na descrição do vídeo sobre o que seria um alerta vermelho para a síndrome de Munchausen por procuração. E lembrando que, como a gente já falou, a maioria dos casos eles são provocados sim pela mãe. É uma mãe afetuosa, carinhosa e cuidadosa que permanece quase todo o tempo com a criança hospitalizada. Essa mãe, ela apresenta tratamento psicoterápico prévio, ou seja, ela já teve algum tipo de trauma no passado. A aparente devoção da mãe sensibiliza e engana a equipe médica por trás do caso. A mãe aprecia e estimula procedimentos médicos super sofisticados, ainda que eles sejam muito invasivos e perigosos para a criança. A preocupação do perpetrador não parece ser proporcional à suposta gravidade da doença da criança. Existem várias visitas e um histórico infindável de internações anteriores dessa vítima. A doença que essa vítima tem, ela costuma ser incomum e de difícil tratamento e diagnóstico. E por fim, o quadro da vítima não condiz com as respostas dos exames que os médicos fazem. Ou seja, para os exames está tudo normal, mas a mãe chega lá e fala, não, ele tem isso, ele tem asma, ele tem arritmia, ele tem paralisia, ele sofre de dispneia, e os médicos ficam assim, tá, mas a gente não tá vendo nada disso. Então, só acontece quando a mãe está presente. Normalmente, a mãe vai internar essa criança em momento imediatamente posterior a alguma crise. Por exemplo, a criança teve uma convulsão. Aí a mãe traz depois que a criança teve a convulsão. Aí a criança fica no hospital, não tem convulsão nenhuma. E os médicos ficam lá, fazendo uma bateria de exames. Everybody lies. E por que essa síndrome ela é tão subnotificada? De acordo com os estudos que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, existe uma falta de conhecimento mais amplo dos profissionais da saúde com relação a essa síndrome. E além disso, é difícil você desconfiar que uma mãe está abusando do seu filho quando nos exames não tem nada. A criança não parece sofrer algum tipo de violência, ela não está machucada. Os exames, eles não mostram que a criança tem algum tipo de quadro de abuso ou traumático.
Pelo contrário, eles fazem vários exames e não identificam nada, mas a mãe tá ali falando, não, ela tem sim, ela é doente, e apresenta vários laudos médicos, várias internações anteriores, e boa parte das vezes eles são inclusive forjados, e aí os médicos ficam sem saber o que fazer, porque essa mãe tá muito preocupada, e ela demonstra muito carinho com relação a essa criança, e ela tá muito atenciosa, então isso acaba enganando a equipe médica. E provavelmente o caso real mais divulgado sobre a síndrome de Munchausen por procuração e que já inspirou diversas obras da cultura pop é o caso da Didi Rose e da sua filha Gypsy. A Didi Rose, ela sofria de Munchausen por procuração e ela criou a filha Gypsy, fazendo a garota acreditar que ela era muito doente. Então a Gypsy, ela não tinha dentes, o cabelo dela, ele era todo raspado para aparentar uma impressão de mais doente ainda do quadro da criança. De acordo com a Didi, a Gypsy tinha distrofia muscular, epilepsia, asma severa, apneia do sono, entre outras diversas enfermidades graves. O caso foi ficando famoso e a Didi começou a receber ajuda do governo e de diversas instituições de caridade. A Gypsy e ela, inclusive, fizeram viagens para Disney subsidiadas, porque as pessoas começaram a ficar muito sensibilizadas com a situação da Gypsy. E isso só ia agravando a Munchausen por procuração da Didi, que estava adorando toda a atenção, estava gostando de fazer o papel da mãe preocupada, de se vitimizar nesse sentido. Só que essa história terminou muito mal para Didi quando a Gypsy começou a se comunicar com um rapaz na internet. Eles começaram a ficar próximos, namorar, e a Gypsy começou a entender que ela não era doente coisa nenhuma, que na verdade a mãe dela que estava causando todas essas doenças. E aí o que foi que ela fez? Ela matou a própria mãe. Na verdade, ela encomendou o assassinato que foi feito pelo seu namorado. E por causa de todos os abusos que a Didi fez contra a Gypsy, no julgamento da Gypsy, ela pegou a pena mínima para um homicídio. Ela está cumprindo 10 anos de prisão e vai sair quando ela tiver 32 anos. Nesse caso real, a Gypsy, ela foi para o extremo para conseguir escapar viva da situação. Mas é importante a gente falar que existem casos sim de Munchausen por procuração que as crianças perdem a vida, porque elas vão realmente adoecendo, não estando doentes, mas os remédios administrados pelos pais vão realmente fazendo tão mal para aquela criança que ela pode sim vir a óbito. Essa síndrome é uma coisa muito séria que precisa sim ser tratada. A história que aconteceu com a Chloe no filme Fuja, ela é muito real e ela pode sim acontecer. A Chloe estava correndo risco de vida real. E aquele ato que ela fez de se envenenar, ela foi uma medida desesperada para parar no hospital e tentar lutar pela própria vida. Essa história da Didi e da Gypsy, ela é contada em duas obras, uma de ficção e outra um documentário. A obra de ficção é a série The Act, que está disponível lá no Stars Play aqui no Brasil, e o documentário é um documentário da HBO chamado Mamãe Morta e Querida. A Munchausen por procuração, ela foi tratada em diversas obras da cultura pop além dessas duas, e mais recentemente também foi tema da série The Politician, também da Netflix. Para fechar o vídeo, vamos então falar agora o que aconteceu no final do filme, para quem não entendeu. Of course I'm okay. I have you. Lá no final do filme, a Chloe vai visitar a sua mãe, Diane. E aí nessa cena eu falei, Nossa, a Chloe deu a volta por cima. Ela é uma pessoa muito melhor do que eu seria. se a minha mãe tivesse me adoecendo a ponto de praticamente me matar, eu não ia querer saber nunca mais da pessoa. E ela tá lá falando com a mamãe. Gente, que pessoa, hein? Realmente que exemplo. Exemplo de resiliência, empatia, de tudo. Só que aí, na última cena do filme, a gente vê a Chloe pegando uns comprimidos e falando, agora abre a boca e engole. E o que isso significa? Na verdade, era uma vingança da Chloe. Se antes a sua mãe tinha Munchausen por procuração e tava envenenando a filha a ponto dela ficar totalmente doente, agora era a Chloe que estava fazendo isso na mãe. Eu não acho que era um caso de Munchausen por procuração também, porque a Chloe estava fazendo isso de forma completamente consciente. O que ela queria era se vingar da mãe. E a prisão não era o suficiente para Chloe. Ela queria causar dor na mãe. Então, para isso, ela decidiu que ia colocar a mãe também num estado de letargia, em que a mãe viveria praticamente ali deitada, prostrada na cama, em quase que em estado vegetativo, morrendo aos poucos. Então ela estava administrando remédios na mãe, fazendo com que a mãe ficasse doente, da mesma forma que a Diane fez durante toda a vida da Chloe. You need me.
E esse foi o nosso vídeo explicando pra vocês o tema central do filme Fuja. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim se vocês conhecem alguma outra obra da cultura pop que trate do tema Munchausen por procuração. E lógico, se você curte análises além do óbvio sobre a cultura pop, não se esquece de se inscrever aqui no canal e assinar o sininho de notificações, porque a gente adora ficar fazendo essas análises mais profundas. Um beijo e até a próxima!